Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Pod Cevada. Nós queremos contar com a sua participação, com a sua interação, para que possamos fazer um programa bem leve, bem alegre, né? E certamente tendo você como nosso principal alvo. Nesta noite, nós vamos tratar aqui de um assunto que gera polêmica, é um assunto que traz algumas dúvidas, e nosso intuito aqui não é criar polêmicas, pelo contrário, é sanar todas as dúvidas com relação ao tema. Já já nós vamos falar do tema, mas eu estou aqui na bancada novamente com os nossos amigos de sempre, o Elias, a Cidiane e também o pastor Paulo. Ele vai ser o nosso entrevistado mais uma vez, né? Vamos bombardeá-lo mais uma vez. Mas Elias, boa noite aí. Boa noite, queremos agradecer a todos que estão nos assistindo nessa noite por mais uma programação. Tenho certeza que vocês vão gostar da programação. A Cidiane também, que já está afiada já também, né, Cid? A gente vai falar um tema que já deve estar no card do pod lá, que é o cristão, a política e o Estado. O tema difícil. A gente está vivendo um período bem conturbado, começando o período política, né? Como o cristão deve se comportar nesse período? É uma situação, é um tema que a gente tem que tratar e é um tema bem atual, não é isso, Cid? Eu sou uma apaixonada pela política, sou uma apaixonada pelo cristianismo, sou uma apaixonada por Jesus. Então, assim, eu espero que hoje eu esteja assim, bem à la vontade, porque os temas são os que eu mais amo. Então, simbora, para que a gente possa ter um programa onde você que está nos ouvindo possa interagir. Inclusive, já pode começar a mandar perguntas, não pode, pastor? Com certeza. E aí, pastor, o que promete essa noite? Então, uma boa noite a você que nos assiste, boa noite aqui aos amigos da bancada. Então, a nossa proposta hoje é abordar esse assunto que geralmente gera polêmicas, mas a nossa ideia é abordar de uma perspectiva bíblica, mais no sentido de mostrar as diretrizes para o posicionamento do cristão em meio ao seu convívio social, político. Então, a gente tenta buscar nessa abordagem, nesse episódio de hoje, trabalhar quais são essas diretrizes que devem nortear a vida do cristão no meio de toda essa conjuntura social e política. Eu queria só reforçar aqui que o nosso Pod Cevada, a gente mostra a cevada, porque a gente está aqui, né, curtindo a cevada, mas hoje a gente tem algo a mais, não é? Gente, eu não sei se você gosta, mas a gente vai mostrar para vocês, porque hoje a gente vai saborear, junto com a cevada, um pudim. Né? Ítalo, eu mostro assim ou eu deixo o pudim? Tá ótimo assim. Olha, gente, esse pudim que nós vamos saborear, você também pode ter um. Só que o nosso tá aqui pequenininho, mas você vai ganhar o seu que é grandãozão. Mas como que eu faço para ganhar, Elias, sobrinho? Quem quer ganhar pudim? De onde que tá vindo o pudim? Do Harry Pudim, tá, gente? Harry Pudim, a cauda filosofal. Menino, brinquedo, não, tá? E Elias, como é que a pessoa tem que fazer para ganhar o pudim? Hoje, para ganhar o pudim é assim, muito fácil. É só interagir com a gente, né? Ela tem perguntas, interagir aí no chat aí com a gente, que no final a gente vai fazer o sorteio do pudim, né? E eu tenho certeza que esse pudim é uma delícia, já provei. Eu também já, tá aprovadíssimo. É isso que a gente faz. Se você quiser também colaborar com a gente, não é isso, Eri? Exato. Manda pra gente provar. Se a gente aprovar, a gente sorteia aqui. Exato. Se você quiser patrocinar um brinde para o programa, fique à vontade, tá bom? Nós estamos aqui abertos. E falando em brinde, Eri, Pra a aceitar. gente tá com um brinde da semana passada que a gente ainda não entregou, que é uma caneca. Quem ganhou, né? Isso. E ganhou, a gente Foi tem o que fazer a Dionísio entrega. Júnior O que Júnior, ganhou. né? O Júnior a gente tem que receber a caneca dele. Ganhou uma caneca. Júnior, A gente teve tem que marcar um horário, Júnior. Tu vem aqui, como é que a gente faz pra entregar essa caneca? Manda aí no chat aí como é que a gente faz pra te entregar essa caneca. A última Eri entregou foi lá no futebol, não foi? Foi. E é lá também, né, Iri, agora? É o lugar que a gente se encontra, né? Porque ele mora em Macapá, fica mais acessível. Mas a gente dá um jeito pra entregar. Mas vamos aqui, Elias, já temos alguns amigos já participando conosco aqui, né? Temos a Jéssica lá do Mazagão, ela está pedindo para mandar um alô para os irmãos do Mazagão. Um alô, um abraço aí para os irmãos do Mazagão. A Jéssica está ali junto com o Francisco, com o Leonardo, tá bom? Ela disse, puxa, semana passada eu perdi este programa maravilhoso, mas agora você está de volta aí, Jéssica, que bom ter a sua presença. Sidivânia está dizendo, olá, chegando, chegue minha amiga, chegue chegando. Quem mais está conosco aí? Rosivan.
Fala aí, Elisa. O Rosivan mandou Rosivan dando boa noite, meus amigos. Agora não pode café, né? nem chá, Pode chá. nem chá. Aí pode ser. Só pode cevada. Valeu, Rosivan. Valeu, Um abraço aí, meu amigo. Quem mais? Né? Ah, Tem gente dizendo que já quer pudim aqui, olha. A Sidivânia dizendo, já quero pudim. Pronto, quem quer pudim do Harry Pudim, comenta. muito bem. Vamos então já para o nosso assunto, para o nosso tema, o cristão, a política e o Estado. Qual a sua concepção com relação a isso? O que que a Bíblia fala? A Bíblia fala de política? Qual é a posição da Bíblia com relação à política? Os cristãos devem se envolver na política? São perguntas aí que nós vamos ter resposta baseado na Bíblia, tá bom? E, como eu falei, o pastor vai ser o nosso mentor aqui, né? Ele que vai Mais nos uma dirigir respondendo aí biblicamente a estas perguntas, estas e outras. E se você, amigo que está assistindo aí, tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao cristão, à política, ao Estado, como é que fica, mande para nós. E a gente vai colocar aqui na mira da verdade aqui com o pastor. A política hoje, ela está sendo, no meio social, nas rodas de conversa, ela vem sendo muito discriminada, né, pastor? Então, eu acho que para a gente poder ter uma visão melhor, não seria melhor a gente fazer uma conceituação de que é a política? O que você me diz? Porque quando a gente passa a entender o que é política, a gente começa a clarear a mente, né? Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Posso, então? Então, assim, eu tava comentando aqui com eles que eu trouxe uma definição de política que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, né? Filósofo brasileiro, professor, já foi secretário de educação, aí tem um histórico bacana com educação, né? Ele é um escritor de livros maravilhosos, né? E ele define a política, eu amo esse jeito que ele define a política, porque no meu modo de ver, coincide muito com o que o cristianismo defende a política. Então, para ele, a política é a arte de viver junto, fundamentada na busca pelo bem comum e no exercício da convivência coletiva. Segundo ele, a política não se restringe aos cargos. Olha, gente, coisa importante. Não se restringe aos cargos eletivos ou ao governo, mas é uma atividade humana essencial para que nós possamos ter organização em sociedade. Olha que negócio maravilhoso, porque existe essa necessidade suprema da organização. Não pode ser, né, segundo a nossa concepção cristã, não pode ser uma coisa jogada ao vento, à sorte, a vida dos seres humanos. É preciso ter quem cuide, quem zele, quem organize. E a Bíblia fala muito, né, quando Deus escolheu que fossem os juízes, né, pastor, para coordenar, que fossem justos, que fossem bons, principalmente com os órfãos, com as viúvas, não é? É o jeito cristão de fazer política, pastor? Então, não tem como escapar dessa realidade. O cristão não pode dizer que não tem nada a ver com o assunto, porque estamos inseridos exatamente em um contexto social, político, normas. Então, o cristão ele está no meio de tudo isso. Então, nós todos somos seres políticos. Agora, a questão é que hoje o conceito em que está a sociedade, né, a gente percebe que é uma coisa assim, bem complicada, né, a mentalidade. E não é uma coisa local, é uma coisa global. A gente tem visto a política ganhou outros contornos, né, infelizmente. Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala em polarização, esse tipo de coisas, a gente percebe como o mundo está muito dividido e os ânimos muito aflorados, né? Então, se você fala uma coisa, você é rotulado de alguma situação. Então, é um cenário muito complexo hoje, muito complexo. Então, a política, o modelo atual, né, de como acontece na sociedade, tem causado muitas divisões profundas, diria, não só entre pessoas na sociedade que não se conhecem, mas entre próprios familiares, entre irmãos de fé numa mesma denominação, vizinhos. Exatamente. Então você está dizendo que todos nós, como estamos inseridos na sociedade, temos que também conhecer um pouco de política, né? Sim. Tem um dos conceitos, eu estava pesquisando aqui, um dos conceitos que muito utilizo também, que a política também, apesar dessa do Sérgio Cortella ter colocado, né, que a Cidiane citou aqui, tem a arte de influenciar pessoas. Sim. Né? A política é a arte de influenciar pessoas. E a gente vê justamente isso nos relacionamentos. Quando você já se relaciona, você está fazendo política. Mas já vi comentários, pessoal, que tem gente que fala assim,
política não se discute, eu odeio política, não gosto de nada de política. Nem fala comigo sobre política, né? Mas tem um pensador de um livro chamado do Bertold Brecht, que ele diz que o pior analfabeto, né, é o analfabeto político. O pior de todos é o analfabeto político. Por quê? Porque tudo na sociedade é determinado pela política. O preço do feijão pela política, o combustível pela política, o preço da energia elétrica pela política. Então você tem que sim que estar inserido no meio para poder compreender e saber fazer as suas escolhas. Então, se você é um analfabeto político, ele considera como o pior dos analfabetos, né? E até porque, veja bem, eu reclamo das coisas, eu preciso lutar pelas coisas. E se a gente compreende que a política existe para uma finalidade social, ela não tem fim em si mesma, ela tem uma finalidade social, que é o quê? Ela existe para que os interesses individuais não se sobreponham aos interesses coletivos. Então, cuidar das pessoas, não cuidar do seu próprio umbigo, não dos seus próprios interesses. Esse é o lado lindo da política. Foi confundido aí? Foi, mas é preciso que a gente acredite que esse é o princípio fundamental. Cuidar do coletivo acima dos interesses individuais. Nós vivemos aí com um grande problema com relação à política, porque se polarizou, né? Principalmente aqui no Brasil, ficou duas vertentes. E quando a gente faz uma abordagem geral sobre política, a gente percebe que o objetivo principal dela se perdeu, né? Que é apoiar, que é cuidar, que é manter. A gente percebe que hoje a política ela é tratada mais como o interesse próprio do político, né? Cuidando do seu próprio umbigo. E aí sim, perdeu-se Essência. o seu sentido, né? A sua origem. Mas nós temos que entender que nós vivemos num contexto político. Sejamos cristãos ou não, sejamos, né? Mas nós estamos inseridos nesse contexto. E aí nós temos que ter uma visão ampla para que a gente possa se posicionar, né? Não no sistema partidário, mas no sentido de que nós precisamos defender aquilo que é comum para todos, aquilo que vai comum, beneficiar a todos, né? Um Correto. bem comum, né? Pastor, o que é que a Bíblia fala sobre política? A Bíblia fala sobre política? Agora. Fala bastante. Na verdade, nós encontramos o conceito de política, de governantes, do Gênesis ao Apocalipse, né? Então, um assunto bíblico. Agora, eu gostaria de comentar uma coisa antes aqui, antes de entrarmos nessa questão da Bíblia, é sobre esse contexto que a gente mencionou agora há pouco, dessa polarização, desses ânimos acirrados, das brigas e insultos e que acontece no meio, nesse contexto que a gente vive. O que talvez nos assusta um pouco mais é o fato, a sociedade em si, por estar assim, assusta. Sim. Mas assusta um pouco mais em ver os cristãos envolvidos nesse tipo de confusão, digamos assim, de ânimos alterados por causa do assunto. Correto. Então, teoricamente, o cristão deveria ser diferente da maioria, não com exclusivismo, mas com uma forma de testemunho. Deveria ter uma postura diferente. Mas, às vezes, a gente vê que os irmãos também acabam Entrando nessa quase se seara. matando uns aos outros, né? Matando, a palavra certa. Então, é insulto, é briga. Então, a gente vê isso, né? E, sabe, um dado até curioso. Alguns cristãos que eu acompanho nesses últimos anos, que eles são, assim, muito acérrimos nessa batalha de é esse lado, não é esse lado, mas não têm a mesma disposição em defender a causa de Cristo. Uau, esse foi Não é? chute na canela. Aí defende ali o seu partido, o seu candidato, a sua ideologia, mas não tem a mesma disposição para defender a Jesus ou divulgar o evangelho. Isso é uma coisa a se pensar. Isso mostra que há um desvio aí nessa... Isso você está falando no contexto de cristãos. Isso, geral. As pessoas que se dizem cristãs, que Sim. escolhem representar o nome de Cristo, né? Sim. É importante por o exemplo, domínio próprio aí. Sim, por exemplo, se eu digo assim, existe um conceito popular que, por exemplo, os políticos todos são ladrões e coisa do tipo. É um conceito popular que alguns têm, que A repetem esses jargões. generalização, Veja, é complicado. Colocando assim até do ponto de vista de um cristão. Eu não posso falar, por exemplo, meu irmão está na política, eu falo, ó, irmão, agora é um ladrão. Não pode generalizar, Sabe, né? como é que eu posso... Por exemplo, eu como cristão estou violando a lei de Deus. Está julgando, né? Exatamente, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, faz parte da lei de Deus. Então eu não sei o que o irmão pai lá deixa de fazer. Então, eu não posso apontar para alguém assim, muito menos generalizar. Se há um erro de conduta, alguma coisa assim, eu não posso dizer que todos estão ali, são assim, etc. Perfeito. Então, às vezes o cristão ele acaba entrando
nessa onda, Nessa ele vai seara embora. que não Ele é, vai né? embora. Mesmo, E né, a pastor? gente- Porque a gente analisa que a própria liberdade política, ela é um ato político. Por exemplo, se nós temos liberdade de cultuar hoje, se você tem a liberdade de, na sua igreja, onde quer que seja, cultuar a Deus da forma como você entende, isso também é seguro por um ato político. Por exemplo, a Constituição, no artigo 5º, lá no inciso 6, que garante a liberdade de culto, a liberdade de expressão, isso é um ato político. Então, os políticos se reuniram, fizeram a Constituição do Brasil e garantiram a gente a liberdade religiosa. Isso é um ato político. Então, a política ela não é ruim, ela é boa. Agora, a gente tem que entender que existe aqueles politiqueiros, né? É porque, na realidade, Politiqueiros e a politicagem, e né? a politicagem, o que a gente precisa compreender assim, divergência de ideias não precisa vir seguida de falta de respeito. O Com certeza. conflito, ó, por exemplo, eu sei que o Flamengo é o melhor time do planeta. Isso é incontestável. Aí a gente vai Mas, ter tipo confusão assim, aqui, né? Mas, tipo assim, do meu lado dorme alguém que discorda. O que que eu faço? Nós não vamos discutir, porque tá tudo certo o que ele pensa, mas claro que é óbvio, tá tudo certo para mim também. Então, através do diálogo, né, e não da força, e não da violência, é que a política deve fazer parte da nossa vida. E eu acho que a parte mais difícil é a gente saber respeitar o diferente. Por isso geram os conflitos. Não é a política em si, mas os ânimos são acirrados, porque é difícil respeitar. A gente precisa treinar, respeitar o que pensa diferente, o que discorda de mim, e a gente segue junto, a amizade segue junto, o casamento segue junto. Sim. A Cid falou no outro tema polêmico também, né? Futebol. Ela, Tipo assim, ela né? acha que o Flamengo é o melhor. Tudo bem, não vamos discordar aqui. Mas veja que o tema gera polêmica, né? Essa é a ideia. Mas veja, então a Bíblia, o senhor disse que a Bíblia fala de política. Sim. Então, quer dizer que o cristão, ele pode, se a Bíblia fala, se a Bíblia libera, o cristão pode se inserir nesse contexto, né? Como é que funciona isso aí, pastor? Vamos por partes aí. Certo. Então a Bíblia menciona essa questão política, como eu falei, por exemplo, a gente pode citar aqui Daniel. A época de Daniel, a Babilônia, que é comumente citada ali no Antigo Testamento em muitos momentos, era um poder político, certo? Correto. Que governou. Daniel foi um estadista, José foi um estadista no Perfeito. Egito. Então a Bíblia mostra, no caso, esses personagens envolvidos diretamente nas questões lá do governo. Então a Bíblia fala do assunto, obviamente, né? Agora, sobre a questão assim do pensamento, por que dá tanto conflito? Penso eu acho que uma das razões é uma falta de uma base, digamos assim, bíblica, de uma mentalidade mais associada à Bíblia. Por exemplo, cada pessoa, obviamente, tem uma maneira de enxergar o mundo, uma cosmovisão. Cada pessoa, sobre qualquer coisa, nós não vamos pensar iguais. Então, essa pluralidade de pensamentos, ela acontece não só na sociedade, na igreja também. Então, cada pessoa tem uma forma de enxergar o mundo à sua volta, de interpretar os fatos à sua volta. Então, nós vamos olhar para a mesma cena e ter impressões diferentes, chegar a conclusões diferentes. Isso é normal. Agora, o que deve acontecer é o seguinte: a nossa cosmovisão ela é construída ao longo de toda a nossa história, através das nossas vivências, ensinamentos e tudo. É uma concha de retalhos. Aí nós construímos uma visão de mundo. Agora, olhando assim no aspecto bíblico, nós entendemos que o cristão, em teoria, ele vai ter a sua cosmovisão moldada ou até reconfigurada a partir de um referencial bíblico, que é a revelação de Deus. Falando assim no ponto de vista cristão. Correto. Então, o cristão ele não vai, digamos assim, aprendi de um jeito, a minha maneira de ver o mundo é dessa forma e vai ser assim, acabou. Na verdade, o cristão ele vai se atentar à Bíblia, que é a revelação de Deus, que na teoria também deveria ser a única regra de fé e prática para o cristão. Por exemplo, quando nós lemos Romanos 12, que fala, por exemplo, não vos conformeis com este mundo, a palavra ali conformar é moldar. E o mundo aqui é o sistema, né? O sistema da sociedade. Então, veja, não devemos nos moldar de acordo com o padrão da sociedade. Em que aspecto? Não que vamos ser contra a organização social, não. Mas os princípios que norteiam a sociedade. Muitas vezes, aquilo que a sociedade defende como certo é contrário ao ponto de vista bíblico. Então, a grande questão aqui seria os cristãos terem a sua mentalidade, a sua cosmovisão moldada através do referencial bíblico. Ou seja, o que diz as Escrituras? O que Deus ensina? Na teoria seria isso.
Por exemplo, a Bíblia diz para a gente odiar nossos inimigos ou amar os nossos inimigos, entende? Amar. Fala pra Então, por amar. exemplo, como é que eu odeio, eu quero matar meu irmão? Minha Só porque mentalidade. ele Tem essa tem um diferença. outro candidato que vem do Então, meu a minha outro partido. mentalidade está fora, completamente fora do referencial. Então, nosso referencial não é o partido, não é o candidato, não é nada do sistema. Em teoria, o referencial é a revelação divina. Aí ele vai buscar, a partir dessa revelação, ter exatamente essa cosmovisão ajustada. Então, ele vai ter um posicionamento baseado nesse referencial. Agora, por exemplo, se eu sou um cristão e a minha mentalidade, a minha maneira de ver, ela difere daquilo que diz as Escrituras, então eu poderia até dizer que é um pseudo-cristão, né? Não é um cristão genuíno. O cristão genuíno vai ter essa linha de base, é a Bíblia. Então, o que diz a Bíblia? Como é que Deus orienta que deve ser? Qual a postura? Ele não vai agir pela emoção ou por qualquer tipo de sentimento. Ele vai agir pelo princípio, o que é o correto. Pastor, eu tenho aqui uma pergunta que já veio aqui do internauta, veio no PV, tá? Vou perguntar, porque eu acho até que o senhor já respondeu, o senhor só vai Certo. amarrar aí. Considerando as nuances da política no Brasil, especificamente no estado do Amapá, e claro, tomando como embasamento os ensinamentos bíblicos, qual o limite do envolvimento do cristão na política? Chegou Essa chegando, meu pergunta amigo. foi Deixa eu Obrigada. completar a pergunta. Complete. Eu, enquanto cristão, eu posso me envolver partidariamente, eu posso trabalhar ali no dia a dia, fazendo campanha. Como é que fica? Eu acho que é mais ou Até menos quanto? a ideia é essa Até aí. quanto? Então, aí que entra essa questão aqui que nós estamos falando, partindo de uma base moldada pelas Escrituras. Então, por exemplo, há pessoas, inclusive pessoas que se candidatam a cargos públicos que exercem. Agora, aquela questão, volta àquele ponto. Nós estamos num contexto onde, por exemplo, qualquer menção dessa natureza para muitos, isso aí já se corrompeu, isso aí já... A gente não tem como fazer essa afirmação. Certo? Daqui a pouco a gente vai abrir a Bíblia e ver aqui algumas diretrizes, né? Mas o fato é que, por exemplo, Daniel serviu. Inclusive, um dado sobre Daniel. Daniel ele vai entrar muito aqui nos exemplos nossos, porque... Ele é um exemplo Sim, dessa área. ele foi um estadista e quando foi ali, como é que eu posso dizer? Quando o cânon do Antigo Testamento, ele começou a ser, digamos assim, fechado. Os Sim. livros do Antigo Testamento, aqueles que eram considerados inspirados ou não. O de Daniel, houve muita relutância por parte dos judeus em aceitar o livro de Daniel como inspirado. E a razão é exatamente porque ele foi um estadista que apoiou o império que devastou o seu templo e a sua cidade. Sim. Então, no ponto de vista de muitos, Era o Daniel foi um traíra. traidor. Certo? Mas, Como é que ele Mas- diz? graças a Deus que não dependia dos humanos para que esse cano fosse determinado, então o livro de Daniel está aí como... E o parte senhor do- citou um exemplo muito bom, porque Daniel viveu num período que a sociedade de Babilônia era uma sociedade muito corrupta. Sim, Tanto que no capítulo 6 de Daniel, lá vai mostrar que tentaram por todas as formas incriminar, achar uma falha de Daniel e não acharam uma falha No caráter no dele, né? caráter dele. Então isso mostra que a gente não pode generalizar quem está na política, quem está no Uau, meio, tem desvio de conduta, né? Não pode ser assim. Então, qual seria o limite do envolvimento do cristão na política? Se envolver a ponto de não se comprometer com o seu Deus, Seus com os princípios cristãos, com os princípios que Deus designa, não é isso? Sim. Porque Daniel estava no meio da política, fazia parte da política, ajudava a governar, mas quando foi revirada a vida dele ao avesso, não acharam nenhuma falha de conduta. sim. A gente vê esse mesmo exemplo com os amigos dele no capítulo 3 de Daniel, que os amigos deles também, quando foi confrontado, né, para contrariar Deus, eles não, eu vou só até aqui. Daqui para frente eu não vou, porque daqui para frente eu vou contrariar meu Deus. Contrariando meu Deus, tô fora. Sim, aí é uma questão muito de consciência. A pessoa que está envolvida, as coisas que acontecem, é uma questão de consciência. Até o limite, como eu disse, as diretrizes têm que partir da Bíblia. Quais são esses limites? Devem estar na Bíblia. Então, se houver algo que ultrapasse, o que Comprometa leve, a salvação, o que leve ele até isso, né? é uma questão de foro pessoal. Essa questão da pessoa corromper seus princípios ou achar que aquilo vai atrapalhar de alguma forma no seu processo de salvação. Mas eu creio que todo esse norte ele deve se buscar através das escrituras de alguma forma. E pastor, eu só Uau. queria só citar um caso aqui. Sim.
A doutora Dark, ela tem experiência política, a doutora Dark Marques, ela diz aqui que tema importante, parabéns pelo podcast, tá show. Que legal. Já ganhei a noite só pelo esse elogio, por quê? Porque realmente eu sei que ela entende de política. É uma militante É uma política. militante política, tem uma visão muito grande. Se ela tá elogiando esse tema, então, realmente, obrigado, Dark. Deus Continua com a abençoe. gente, amigo. Obrigado. aí. Continue com a gente. Exato. Eu tenho aqui uma outra pergunta Sim. de um ouvinte aqui. Ele mandou aqui no WhatsApp também, um colega meu lá do trabalho. Aham. Ele disse: pergunte aí ao pastor qual é a opinião dele sobre os líderes religiosos que usam da fé para angariar votos. Porque existe Sim. muito isso hoje em dia, né? Sim, Ele está perguntando aqui qual é a sua opinião com relação a isso. muito bem. Ou a opinião bíblica, podemos assim colocar. Exatamente. Isso vai diferir de igreja para igreja, de ministérios, né? Vou falar aqui com a visão da igreja a qual eu pertenço, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa questão de tentar arrecadar votos através não sei se é o seu termo correto, negociações, acordos, Usar a fé para angariar A votos. É. certo. Ou até mesmo dentro desse contexto também ceder o púlpito da igreja para candidatos fazerem Eu acho que é nesse campanhas. sentido. Acho que é Sabe, nesse exato. sentido, pastor. No conceito adventista da denominação, nós não somos adeptos a essa prática. Nem de negociatas, no sentido de, o político vai nos conceder um benefício, nós vamos amarrar aqui com a igreja para votar todo mundo vota em nele. peso, né? A gente não tem essa prática. Então, os membros, eles são livres para votarem de acordo com a sua consciência em quem eles acharem mais adequado. Mas como igreja, nós não temos essa participação. E, inclusive, é proibido nós utilizarmos o púlpito para fazer campanha para qualquer pessoa ou levar um candidato à igreja para que faça campanha. Então, o máximo que acontece nesses casos, por exemplo, um candidato vai à igreja, Tratado apareceu normal. lá no culto, né? Nós vamos mencionar o nome da pessoa e vamos fazer uma oração por ela. Mas não damos o microfone ou o altar para que ele possa ali fazer algum tipo de explanação política. De manifestação política. Exatamente. Agora, por exemplo, um político ele quer doar algo para a igreja. Nós recebemos, mas não há a negociata. No sentido, tá, te recebe, mas em contrapartida, aí não temos esse viés. Porque cada cristão tem a sua liberdade para Exatamente. votar nesse ou naquele candidato. Exatamente. Até mesmo porque é uma distinção. A gente entende que esse envolvimento direto, ele não é benéfico para a causa do evangelho. Uhum. A própria designação partido é uma parte. E quando nós pensamos na pregação do evangelho, pensamos no todo. No todo, né? Então, Sem nós... diferenciar fulano ou beltrano. Sim, aí né? eu, por exemplo, se eu pensasse assim como, eu sou deste partido, automaticamente fechei as portas para Outros. Para outro Os segmento. demais. Então, o cristão, não é que o cristão vai ser, digamos partir- assim, Alienado. exatamente, ele está ali, ele observa, ele atenta, ele vai tomar decisões conscientes ou deve tomar, mas ele se posiciona tendo em vista algo maior. Não é a política do dia. Sim. Ele se coloca, até mesmo eu penso, não sei se respondi ao irmão, mas que por trás dos movimentos políticos e das situações humanas há algo maior. Perfeito. Há um conflito. Ei, pessoal, tem uma dentro- pergunta aqui que veio de fora, de Elias, São Paulo. Deixa eu só, Sim. antes de tu passar para outra pergunta, o Delano aqui. Delano, obrigado pela pergunta. Eu creio que o pastor respondeu aí. O Delano, a gente trabalha ali no Banco da Amazônia junto comigo. E um outro colega também que trabalha lá, antes de eu falar para ele o título do programa de hoje, ele disse assim: Eri, a tua igreja, ela lançou agora recentemente um negócio fabuloso. Eu falei: o que foi? Ele disse: ele lançou uma matéria onde ela fala da política, colocando-se no cenário, mas dizendo o seguinte, que a igreja ela não é um palco, né? Ele disse, olha, inclusive lá eu vi que os membros que se jogam Na política. na política, né, eles têm sanções e tal. Lá, por exemplo, não pode levar um candidato ao púlpito, como em outras igrejas. Exato. Ele disse, olha, parabéns, ele falou. Glória Né? a Deus. Obrigado, Luiz, pelo comentário aí. É né? verdade. O Luiz também é colega ali no... Então, acho que só para fechar esse entendimento, teve uma pessoa que veio aqui de São Paulo aqui, né? Ela perguntou assim: e a igreja, então, ela apoia algum candidato político, algum candidato oficialmente? Né?
Como igreja, Como não. igreja, não, né? Como instituição, não. Isso. É interessante A saber disso. membresia, cada um pode ter o seu, Pode, né? pode Sim. escolher. E isso é isso só confirma a liberdade. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, você vai fazer as análises, o pastor deixou isso claro, segundo as orientações, e vai escolher aquele que mais se identifica. Normalmente, qual é a escolha? Mais se identifica pelo seu lado cristão, pelo seu lado de ver Deus, isso é independente de cor partidária. E você, ao se identificar, você tem o direito de escolha. Dentro da igreja, pode ter várias escolhas, está tudo certo. Ninguém, não é uma caixa onde todo mundo tem que ser formatado para cair ali dentro, né? Eu acho que isso é maravilhoso também. Eu gosto e admiro muito a Igreja Adventista, da qual faço parte, com muita honra, porque sou militante política também, mas gosto principalmente porque não há essa obrigatoriedade, faz campanha política fora da igreja. Eu acho isso maravilhoso. Legal. Tem mais perguntas aqui, olha só. Se Jesus é nosso modelo, Vai. sabemos que ele não se envolveu na política de poder na época, e sim na pregação do evangelho. E aí, o cristão não deveria ser diferente? Eu acho que ele quis dizer assim, o cristão não deveria ser igual a Jesus fez? Jesus se envolveu ou não se envolveu em política partidária? Jesus foi apolítico, não foi? Há quem defina que Jesus Cristo foi o maior político que já existiu, porque veio romper contra as regras, as normas. É verdade? Como é que fica isso, pastor? Bom, Jesus, ele não, pelo que a gente lê no Evangelho, Jesus não foi um revolucionário social, assim no sentido de querer subverter o governo, coisas do tipo. Se nós pensarmos no contexto da época de Cristo, era Roma o governo. Roma não era nada justa ali no seu trato com o povo, os impostos e, enfim. Então, o que nós entendemos, de certa forma, aí lendo os Evangelhos, lendo as Escrituras, é que Jesus ele mostrou, assim como podemos ver várias passagens, ele mostra exatamente o que eu creio que é o posicionamento do cristão. Por exemplo, quando questionado sobre a questão dos tributos a César, ele disse, dai a César o que é de César. Ele não pregou a mensagem, vamos se revoltar contra o Estado, ou contra o Ninguém imperador. paga mais impostos. A partir de agora, vamos fazer aqui uma... Ele não pregou isso. Meu sonho de consumo, mas Jesus não disse, está tudo certo. Dei a Imposto César o que é de renda, César. Aqui a Bíblia não está entrando nos méritos, se era justo ou não era justo, se era correto ou se não era correto. Mas sim o dever do cristão, nesse caso, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele fez uma distinção aqui entre as duas coisas. Então, ele não enfatizou, olha, apenas façam a Deus e esqueçam, mas Estado. façam a sua parte para com o Estado. A gente vai ver que esse é um ensinamento... Gostaria até de começarmos aqui lendo algumas passagens da Bíblia, que fica bom aqui lermos, né? Pastor Santos, Sim. o Delano disse que respondeu sim a pergunta que ele fez. Ok. E maravilha. ele diz assim, que bom que a Igreja Adventista tem essa postura. Certo. Todas deveriam ser assim. Obrigado, Delano, aí, Hashtag pela tua dica. participação, né? Certo. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica, se Certo. alguém quiser. Vamos lá, pastor. Vamos Na então Bíblia. aqui à Bíblia, Daniel capítulo 4. Você que nos acompanha de casa também pode abrir a Bíblia ou ligar sua Bíblia, né? Eri, você pode fazer, por favor? Daniel capítulo 4. Gratidão. A minha avó, para... Nós vamos começar aqui entendendo alguns conceitos. Pastor, Sim. não seria também a questão, eu queria frisar aqui um pouquinho. Sim. Os juízes foram instituídos por Deus para que eles governassem, cuidassem, guiassem o povo, correto? Em um determinado período. O povo quis ser rebarbado. Nós queremos ser igual lá de fora e tarará, nós também queremos um rei. Por causa da insistência do povo, a gente vê lá em 1 Samuel, que aí Deus permitiu que tivessem reis. Mas através dos juízes, quem governava era o próprio Deus, era a teocracia, É a né? teocracia. Isso era a muito... teocracia. Aí, Esse é o meu modelo de governo. Se alguém me pergunta qual é o seu modelo, é democracia, é teocracia. Mas no molde que nós vemos Deus dirigindo as nações. Porque existem alguns países hoje teocráticos no mundo, que são países de maioria islâmica. sim. Mas o modelo da teocracia, o qual é o meu modelo, é o modelo bíblico, quando Deus governou, o Deus bíblico governou, Correto, certo? correto. Mas o texto aqui é Daniel 4. Aqui nós vamos entrar em um conceito muito interessante, que talvez assim com certeza causa algumas implicações. Daniel 4, nós vamos ver aqui o versículo 17. Peço até alguns dos irmãos aqui podem ler para a gente. 4,17. 4,17 diz assim, esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes
que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Nós vamos entender que esse é o conceito que a Bíblia apresenta. Deus é soberano e ele dá o poder, a autoridade a quem ele quer. Esse pode ser um conceito que causa assim uma certa estranheza em alguns, assim, de como assim? Mas você tem às vezes uma pessoa ali, um governante que é tirano, que diz que Deus que dá a quem ele quer. Mas esse é o ensinamento bíblico. A gente tem até Daniel 2:21 que fala semelhante, fala que ele remove reis e estabelece reis. Então, o que eu falei anteriormente, existe algo acima de tudo isso. Às vezes nós estamos olhando apenas nesse plano aqui, né? Que nós podemos enxergar. Mas existe algo maior, um plano espiritual, de forma específica. Então, por exemplo, por trás dos bastidores, existem forças espirituais. Esse é o ponto de vista cristão. Então, existem os governos humanos e tal, as ações, mas existe, na verdade, um grande conflito em andamento. Sim. Então, algo muito maior por trás. Agora, dentro desse conceito, aqui Daniel apresenta que Deus é aquele que estabelece. Por exemplo, quando Pilatos falou com Jesus ali, que ele teve aquela entrevista com Jesus, ele falou, olha, eu tenho poder para te soltar. Quem foi que Jesus respondeu para ele? Nem o poder terás se não fosse te dado. Se fosse te dado. Jesus lembrou a Pilatos exatamente esse conceito de Daniel Tu aqui. estás aí porque alguém te colocou aí. Exatamente. E quem te colocou Deus. fui eu, Deus. Simples assim. Então, por isso que esse aqui é um pensamento que Deus ele estabelece. Ele é soberano. É claro que isso vai gerar implicações. Porque, Sim. pastor, a meu ver, esse político, ele é ruim. Uhum. Como Deus Como é escolheu que Deus alguém ruim. coloca? Um Hitler para governar Né? o povo. Então, assim, parece realmente São implicações. controverso, né? Então, são essas implicações, Sabe né? o que o Robson Uma dessas. disse aqui? Sim. Para essa situação, o Robson acabou de dizer assim: boa noite à mesa do Pode Cevada. Parabéns pela coragem e eloquência em colocar um tema polêmico na mesa. Estamos E aqui, é bem irmão. polêmico, porque em cima disso que tu estás falando, por exemplo, lá em Oséias, capítulo 8, fala lá que o próprio Deus reclamando, né? Vocês escolheram reis que eu não escolhi. Exato. Ou seja, colocaram pessoas para governar vocês que não foi eu que mandei. Deus não escolheu, Porque, mas na ainda verdade, assim ele permitiu. Ele Permitiu. permitiu. Olha, os homens quiseram os reis, mas Deus disse assim: é Saul. Sim. Né? E depois ele disse: vai para a linhagem de Davi. E assim foi. Deus interferiu. Isso que a Isso. gente precisa entender. Isso, essa soberania de Deus precisa sempre ser clara para a gente. Deus é soberano, porque nós estamos Ele falando aqui de um coloca e ponto de tira. vista bíblico e cristão. É claro que pode ter alguém que fale, mas eu nem acredito que haja Deus, é uma outra conversa. Depois de falar Mas- disso. Outro assunto. É outro Mas no assunto ponto para de outro dia. vista bíblico, Deus é apresentado como aquele que tem o domínio sobre tudo, sobre os reinos. Então o que acontece é o seguinte, ele permite que governantes exerçam sua autoridade, elaborem suas próprias leis, ele permite. Isso aí nós vamos ver desde Caim. Desde Caim. Caim Perfeito, matou o irmão e tal. Deus permitiu que ele continuasse sua jornada. E Caim vai ser ali o líder de uma descendência que vai ser rebelde contra Deus, contra a sua Pastor, verdade. é que às vezes a gente faz uma confusão com relação à permissão de Deus e à vontade de Deus, né? Sim, Porque Deus permitir nem sempre é a vontade dele, né? Mas Sim, como ele- o povo escolheu, ele disse, ok, vocês querem? O Tudo senhor bem. está perguntando exatamente isso nesse momento. Devemos aceitar que todo governante está no poder segundo a vontade de Deus? Está, né? pastor? é isso que nós lemos aqui. É isso que está dizendo. Agora, por exemplo, por que Deus permite que governantes que são cruéis, que são terríveis, exerçam essa autoridade? Então isso, como eu falei, vem desde Caim isso aí. E isso faz parte da misericórdia de Deus e do caráter dele. Porque Deus não é um ditador. Correto. É Ele isso. poderia, olha, todos aqueles que discordam de mim eu vou silenciar, acabar. Ele poderia fazer isso. Exatamente. Mas ele permitiu que Caim vivesse, senão desde o princípio a gente vê esse caráter de Deus manifesto. Agora, como é que entendemos a soberania? É claro que tem pessoas que creem na dupla predestinação e eles dizem que Deus determina tudo o que acontece. Nós não cremos nessa, Determinismo. né? nós não cremos nessa vertente. Sim. Por exemplo, houve uma tragédia porque Deus determinou aquela. Não, nós não cremos nisso, né? Agora, o fato dele ser soberano, isso não significa que ele interfere no processo o tempo todo. Ser soberano ele tem o poder de interferir no processo a hora que ele quiser
do jeito que ele quiser e não precisar consultar ninguém para isso. Isso é ter soberania. Correto. Agora, isso não significa que Deus agora está, a cada passo, ele está interferindo nas ações. Ele não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta que os homens podem construir sua própria história, são responsáveis pelas suas decisões. Não é, como eu disse agora há pouco, essa ideia que Deus determina tudo, então a pessoa ela fez algo, não, mas Deus colocou no coração dela para fazer desse jeito. Nós não cremos dessa forma, embora esse seja um assunto longo, mas Deus ele permite que as pessoas sigam seu curso. E no momento que ele julga necessário, ele intervém. Assim a gente vê, por exemplo, Babilônia. Babilônia exerceu seu poder, foi usado também como um instrumento de castigo e juízo contra o povo de Deus. Exatamente. Deus usou Babilônia contra o povo de Deus porque estava na hora. Aí vem depois Deus e usa, no caso ali, a Medopécia, Ciro, Em para castigo castigar contra a Babilônia. Tem que dar juízo contra a Babilônia, porque Babilônia foi muito perversa com o povo Com de o povo Deus. de Deus. Nós podemos ilustrar isso como se fosse uma linha. Deus aí fala, você pode seguir, mas você vai até aqui. Se extrapolar. Se você atingir esse limite, aí Deus intervém. Eu vejo mais ou menos, existe uma linha, uma medida. E é interessante porque essa ideia da medida, ela é apresentada em alguns lugares no Apocalipse também. Tá? A taça, né, quando transborda ali, chegou esse limite. Por exemplo, o Belsazar, que foi o rei quando a Babilônia caiu, ele teve ali as suas oportunidades. Ele atingiu esse limite. Aquela noite lá em Daniel 5 foi a última noite da Babilônia. O juízo foi a cair. Então, ou seja, onde Deus está quando há um governo tirânico? Onde Deus está? Ele continua no controle do universo. Continua no controle. Agora, por que Deus permite? Bom, a gente não tem todas as respostas, mas eu poderia mencionar uma delas usando Daniel. Como eu falei, Daniel é muito prático aqui nesse assunto. Porque, veja, Daniel ele foi tirado da sua terra, ainda muito jovenzinho, talvez 17 anos. 17 anos, né? Separado de sua família, sua terra foi destruída. Ele se tornou eunuco, o que fica implícito de que possivelmente ele foi castrado, porque é assim que eram os eunucos. Então imagina, ele não pôde ter uma família, não pôde gerar nenhum filho, separou-se dos seus familiares que ficaram para trás, possivelmente morreram. Muitos foram mortos, de repente ele enxergou o pai, algum Sim. familiar sendo morto. E nunca mais pôde voltar à sua terra. Imagina, vamos pegar esse exemplo de Daniel aqui. Sim. Que tipo de sentimento Daniel poderia ter nutrido contra Nabucodonosor, que foi o causador de tudo Uma isso? Sidiane, Daniel. Ele poderia ser alguém muito revoltado, Nossa. entende? Esse miserável acabou com todos os meus... Acabou com a minha vida. Eu vou fazer de tudo para dar tudo errado Poderia aqui. ser a postura. É por isso que é interessante aqui um dado sobre o livro de Daniel, né? Ele começa com histórias. E depois ele parte para profecias. Por que Deus não começa com profecias, mas sim com história? Porque Deus ele mostra para todos os leitores ali exemplos de pessoas fiéis, a postura correta. terem Independente feito da escolhas. situação, né? Sim. Escolhas corretas. E de servir a Deus. essa postura que deve ser imitada. Então você sabe como ser. E depois você vai saber o desdobramento das coisas, o quando as coisas vão acontecer. Então Daniel está ali como um exemplo realmente. A postura dele foi a postura que, no meu entendimento, de acordo com a Bíblia, é a postura que o cristão deve ter. Ele não foi uma pessoa ressentida. Nabucodonosor não era lá, digamos, essa pessoa gentil e amável e tolerante. Ele tinha um temperamento bem, bem forte. Mas Daniel ele mostrou amor por Nabucodonosor. Com certeza orou muitas vezes por ele. E é interessante que quando chegamos no capítulo 4 de Daniel, em que acontece uma sentença divina contra o rei Nabucodonosor, que ele é afastado do poder e afastado até do convívio social. Sim. É interessante, porque Daniel podia vibrar nessa hora, né? Falou, bom, agora ele recebeu o que merecia, né? Agora sim está pagando. Mas não foi essa postura. Inclusive, até na hora de Daniel falar sobre a interpretação do sonho para o rei, que ele sabia o que era, ele hesitou em falar. Verdade. E isso mostra a compaixão que Daniel tinha pelo rei. Então ele poderia falar, eu vou te falar a verdade aqui, agora tu vai sofrer, porque... Não. Poderia falar como você, Sim. é tua vez agora. Exatamente. A volta do anzol. Ele ficou sem saber como falar para o rei. E o rei então insistiu, você pode falar. E ele fala que sejam para os teus inimigos, eu não queria que fosse para você isso. Exatamente. Então ele fala, e durante o tempo que ele ficou 7 anos afastado do convívio ali do reino, a gente não tem essa informação biblicamente, mas possivelmente Daniel foi quem cuidou do império. Cuidou das coisas. Porque você sabe que num contexto desse, muitos
oportunistas, né? Sim. Para assumir o poder. E possivelmente Daniel teve o poder em suas mãos, e quando o rei, a sentença acabou e ele reconheceu o Altíssimo, ele voltou ao trono. O trono ficou guardado, reservado, lacrado. Ninguém senta, ninguém tasca Sim. aqui. Aí aqui entra uma razão. Por que Deus permite que o soberano, que é cruel, permaneça lá? Uma das razões, olhando esse exemplo de Daniel, e é importante a gente frisar isso bastante, Deus ama a todos. Exato. Todos. E dá oportunidade A de todos. reversão de E comportamento. ele quer salvar a todos. Então, por exemplo, às vezes nós olhamos para alguém, um governante, a gente olha como um problema. Ah, esse camarada aí, essa pessoa. Alguns até desejam a morte. Sim. No caso de Daniel, ele amou o rei e ele estava interessado na salvação do rei. E é isso que Deus vê. Deus não olha ali um problema, ou alguém que é um corrupto, um bandido, um miserável, até os criminosos que atormentam a sociedade e destroem vidas. Nós olhamos como um problema. Deus olha Com amor. com o intuito de salvar essa pessoa. Então, por exemplo, Para Deus, bandido bom é bandido salvo, né? O cristão tem que ser bandido bom, é bandido salvo, né? Quem se converte, se arrepende. então, né? por exemplo, Daniel, ele manifestou amor. Ele tinha uma missão, ele tinha os seus compromissos, mas ele tinha um senso maior, que é o que eu mencionei há pouco, há algo maior por trás daquilo. E a postura de Daniel, acredito eu, e de seus amigos, foi o que fez o rei ser alcançado. Foi a postura daqueles homens ali. A maneira como eles se portaram no meio de toda aquela pressão, daquela sociedade que não era em harmonia com os seus princípios, mas eles fizeram um pacto de ser fiéis a Deus, de não se corromper no meio daquilo. E se tivessem de pagar, digamos assim, algum tipo de punição por sua fé, eles também estavam dispostos. A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Sim. Eles tinham muito, Sim. e o muito que eles tinham, eles ofereceram para que a salvação alcançasse aquele governador. Viste aí o que a Dark escreveu? Vamos comentar um pouquinho antes aqui. Comenta aí. Tá chegando da Dark, E o Pudim também, né? né? E veja, pastor, Tá muitos delicioso. comentários aqui. Sim. O Rainer, ele está dizendo o seguinte, já até respondeu essa pergunta, mas qual é a regra para pastores e oficiais da igreja em relação à política? Já foi comentado, né? Sim. Ele pergunta também, candidatos políticos podem fazer campanha dentro dos templos? Já respondemos também, na igreja adventista, não. Não dentro. Pode ser que em outras igrejas permitam, mas na igreja adventista nós temos ali um documento oficial que diz não. E se for um candidato político adventista, pode subir ao púlpito? Da mesma forma, não. Nem para pregar. Nem para pregar. No Sim. período da campanha, a igreja restringe até o direito de subir para Exatamente. cantar, para pregar. Sente E isso. você uma pergunta, pastor? Tá dentro disso aqui. E se um pastor resolver se candidatar, o que acontece com ele? Mesma Na coisa. igreja adventista? Segundo o documento oficial da igreja adventista, o pastor tem que deixar todo o seu serviço Se desligar da sacerdotal igreja. Sim. para que ele possa exercer a sua função política. Externa. Sim. É? Inclusive, por exemplo, um membro da igreja, que Igual é um militar. oficial, Uhum. tem uma função ali na igreja, um cargo, quer se candidatar. O que acontece na igreja é que essa pessoa ela deixa a sua função, quando começa o período eleitoral, da campanha de fato, ela deixa a sua função e ela vai fazer a sua campanha. Só que nesse período ela não pode exercer, não pode assumir os púlpitos. Perfeito. Quando termina esse processo, seja a pessoa ter sido eleita ou não, aí se ela, por exemplo, ela volta às suas atividades, no caso de uma função, é mediante votação em comissão, onde ela pode exercer voltar a exercer aquela função ou não. Se a comissão aprovar. Exatamente, se a comissão aprovar. Ou Mas no seja, período ela ela não é é punida afastada. por ser candidata. Sim, não é uma... Mas é permitido que ela se afaste, vá cuidar de sua campanha. Exatamente. Depois volta. Pastor, isso pode ser visto por alguns como a igreja está punindo o seu membro Isso que- pelo fato de estar participando do processo político? Seria uma punição? Não, a punição ela se daria se a pessoa fosse disciplinada. Seria uma espécie de punição, né, de desaprovação, mas na verdade esse afastamento é uma É um espécie cuidado. de cautela, de zelo, cuidado, zelo. exatamente por essa separação que a igreja faz. E garante, pastor, igualdade de concorrência no pleito. Sim. Não vai dar favoritismo a ninguém. A Sim. Dark disse assim, né? Manda Minha lá. admiração total ao podcast e à Igreja Adventista. Sou militante política e vejo o quanto vocês são respeitosos com a decisão individual de cada membro da igreja na escolha de seus representantes. Exatamente. Sim. Obrigado, Dark. É esse o ritmo. O Sidney Viana Ele aqui, cutucou aí, mas vamos pular esse. ele diz assim, um cristão, ele pode defender pautas progressistas ou não? De um lado ou de outro, ele deve. Emendando aqui, ele faz uma segunda pergunta.
eu sou cristão e, como tal, eu posso apoiar e votar em candidatos da dita esquerda ou da direita? Eu da Tem dita uma direita. polêmica aí. Na verdade, acho que o pastor já respondeu para nós, Também. né? A gente não quer nem ir para um lado ou para o outro. O que o cristianismo, o que a Bíblia nos ensina, né? Você vai observar se o seu candidato, se os seus princípios cristãos batem onde eles se coincidem, para você poder fazer a sua escolha livre, sem se comprometer. Isso, se as propostas do candidato é de acordo com os princípios A bíblicos, vida né? dele, o ritmo, o currículo dele, né? Eu digo assim, um Perfeito. candidato não dá para ser, eu vou escolher um candidato se olhar o currículo, não. Para eu arrumar um emprego, olha o meu currículo, eu vou olhar o currículo que eu vou dar emprego. Aí. Olha, tem mais uma pergunta bacana aqui. Sim. Devemos orar apenas pelos políticos com os quais eu me familiarizo? Por apenas aqueles que eu gosto? Opa, Nós isso vamos é já boa. entrar lá nessa questão da Olha, oração. se Tem podia- É o muitas Guara. passagens bíblicas aí. É o Guara perguntando aí. eu tenho que dizer que o Hair Pudim, gente, ó que hoje acabou. Tem mais aí, nosso patrocinador do Hair Pudim. Não, tem também o picolé de pudim. O senhor já ouviu falar no picolé de pudim? Não. Pois o Hair Pudim E- trouxe, nós temos Pastor, um não sei se picolé tu de vai pudim aqui. colocar no seu texto aí, um Aham. texto lá de Romanos 13, né, de 1 a Vamos 6. já entrar em Você Romanos vai entrar? 13, vamos já Então entrar. tá, vou deixar pro senhor então comentar sobre Sobre a isso aí. questão aqui da... Orar pelos candidatos. Não, a pergunta anterior, Anterior. que é... Fugir um pouco aqui, O Sidney. mas dos votos, Exato. a participação. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns comentários que foi, na verdade, foram elaborados pelo Dr. Márcio Costa, que foi meu professor de teologia. Ele teve uma tese, né, que foi na questão de igreja e Estado. E ele traz ali na sua abordagem, inclusive você encontra no YouTube um vídeo dele, Dr. Márcio Costa, A Igreja e o Estado, uma palestra muito interessante. E eu trouxe aqui alguns pontos que ele aborda lá nessa palestra. Por exemplo, é claro que ele mostra ali com embasamento nos escritos de Ellen White. Mas eu trouxe aqui alguns pontos, por exemplo, voto e participação, questões morais, por exemplo. Se um plebiscito ou votação envolve preceitos morais, exemplo, questão do álcool, do fumo, a igreja deve se posicionar ativamente. Aquilo que está em harmonia com os nossos princípios, pois são causas alinhadas com as ideias cristãs. Nesse caso, há um plebiscito. Podemos citar então um caso do quebrando o silêncio? Sim, questões que envolvam a Violência contra a mulher, nesse Sim. caso que a gente se envolve diretamente Sim. nessa temática, né? É uma pauta interessante, Sim. né? Uma Aqui pauta fala sobre cristã. questões seculares, por exemplo, em temas puramente administrativos ou políticos, exemplo, mudança de sistema de governo ou divisão territorial, etc. O assunto de respeito apenas ao cidadão. Nesses casos, a igreja deve manter o silêncio, nesse caso. Aí ele coloca aqui, escolha de candidatos. O critério da escolha deve ser moral, deve se opor a candidatos intemperantes, por exemplo, de acordo com os escritos de Ellen White. Se não houver um divisor moral claro entre os candidatos, por exemplo, não há muita diferença, digamos, na questão moral. Aí a decisão ela é individual, obviamente, e não deve ser trazido para o ambiente da igreja. São algumas orientações. Fala aqui sobre o ativismo político dentro dessa visão, dessa abordagem. Ele fala que o ativismo político é desencorajado. Tá? Então, obreiros da igreja que demonstram zelo político excessivo devem ser dispensados de suas funções, que a gente comentou agora há pouco. Eu, como pastor, eu quero me envolver nisso. Eu vou ter que deixar aqui o ministério para eu poder me envolver nisso. E aqui fala também sobre o ativismo social. A igreja deve estar engajada em melhorar a sociedade como uma rede onde todos estão conectados, trabalhando para minimizar paixões, crimes e dificuldades sociais, desde que isso não impeça a pregação do evangelho, que a gente sempre tem que ter em vista. Então, ou seja, algumas pautas, como igreja, realmente ela não vai se envolver, porque o silêncio é a melhor decisão. Melhor resposta. Agora, algumas questões que tem a ver com os nossos princípios, por exemplo, há uma lei, digamos assim, ou há alguma coisa no sentido de cercear a liberdade. Nós estamos a favor da liberdade, nós vamos apoiar alguma coisa que seja a favor da liberdade, um exemplo, certo? Mas algumas pautas, elas não entram no âmbito da igreja como denominação, mas sim como do indivíduo, do cidadão, certo? Correto. Perfeito. Tem gente dizendo que a gente sim. comendo o pudim do Hair Pudim. Enquanto a gente está ao vivo, a gente está fazendo bullying com os nossos Públicos espectadores. né? Não. Internautas, por favor, não saiam daí. Comprem, adquiram, ó, tá bom? A gente pode colocar aqui, Ítalo,
Porque o pessoal quer saber o número do telefone para fazer contato aqui Bom, com o Harry consegue Pudim. abrir também. E é 9, anota aí, tá, gente? Você quer comer pudim do Harry Pudim? Gente, é delicioso. Não tem aquele negócio de botar maisena, não, filho, não tem não. Aqui não é cremosinho. Muito bom. 99184 3349. Harry Pudim. Você encontra também no Instagram. @harrypudim.ap. Porque o Harry Pudim é do Amapá, tá? Então não confundam. Fica difícil para mandar para fora do estado, né? Se a gente O puder, pudim não daqui a tem como pouquinho, mandar. daqui a pouquinho o Ítalo vai colocar aqui na televisão e vocês vão poder copiar esse telefone 991 84 3349, o melhor pudim do pedaço. Já está Ok, na tela para vocês. Então, ó, aproveita aí, tá, gente? Copia esse número de telefone, pede, faz a encomenda. Eles vão se empolgar e vão dar mais pudim aqui pra gente também. Certo. Muito Vão bem. vender bastante. Pastor. Sobre um ponto aqui, a questão, por exemplo, da tolerância. Por exemplo, nós temos conceitos bíblicos de coisas que Deus aprova e desaprova. E como eu disse no início, isso aqui que deve nortear a mente do cristão. Então, por exemplo, existe uma pauta, existe uma ideologia, existe um posicionamento político que contraria esses princípios bíblicos. É claro que o cristão não vai apoiar. Ele vai se manter numa posição contrária a alguns posicionamentos. Agora, hoje, como a sociedade já está assim tão doente, certo? Como a sociedade está assim tão doente, é que acontece o seguinte, até o conceito de tolerância mudou. Por exemplo, se você fala, olha, como cristão eu não concordo com essa prática aqui, por exemplo. Aí você é taxado de intolerante, porque o conceito de tolerância, até isso mudou. Por exemplo, Discordou já é intolerante. exatamente, a tolerância o irmão tem um Concorda posicionamento diferente, que eu discordo, mas ele é livre para exercer o posicionamento dele. Eu não vou cerceá-lo ou querer brigar com ele, não, ele é livre para exercer. Agora, o conceito de tolerância hoje, como foi invertido, eu tenho que aceitar o posicionamento dele. Ou seja, o fato de eu não aceitar ou discordar, aí vem o rótulo, você é intolerante. Então a sociedade ela está assim, infelizmente, né? Então, como cristãos, nós vamos ter, sim, posicionamentos que divergem de coisas que existem na sociedade. Mas isso não nos torna intolerantes. Pelo menos estou falando no conceito geral. Há cristãos que são intolerantes, há. Pessoas que vão lá que desrespeitam símbolos sagrados de outra denominação. Isso acontece no meio também. Sim. Há pessoas que fazem isso. Mas, em um conceito geral, o cristão, pelo molde bíblico, ele vai ser tolerante, certo? Mas ele vai ter também seu... Porque... hoje também existe na sociedade o conceito de que não há verdades absolutas, né? Um Sim. conceito que a pós-modernidade ou a pós-modernidade, como alguns dizem, mas o fato é que nós não podemos ser hipócritas no sentido de dizer não, tá tudo bem, Deus aceita todo mundo, tá tudo certo, não importa, porque uma verdade não existe. Do ponto de vista bíblico, existe verdade. Existem... O caminho, a verdade, não são os caminhos. Sim, né? a gente não Jesus pode se disse. omitir disso. Dizer bem assim, não, tá tudo bem, cada um... Do ponto de Existe vista uma bíblico, a verdade não é relativa, ela é absoluta. Exatamente. E é claro que hoje fazer uma afirmação como essa soa como arrogância. Agora, não é arrogância, é apenas um fato. Existem verdades e nós defendemos essas verdades que acreditamos na Bíblia. E Jesus sofreu disso. O historiador George Knight, ele usa essa expressão que ele fala que Jesus sofria dessa certa arrogância que ele fala lá. Que é afirmar. Por exemplo, quando Jesus falou exatamente isso, ele falou, eu sou a verdade. Havia outros conceitos na época, outras verdades. Mas quando ele fala eu sou, ele não disse que ele era uma verdade entre outras, ele disse eu sou a verdade. E quando ele faz essa afirmação, ele está dizendo o que em relação aos outros? Não são verdadeiros. Vocês estão errados. Vocês são mentiras. Então, hoje, como a sociedade ficou muito assim, com esses sentimentos, então, às vezes, até o cristão tem medo de falar alguma coisa porque vai ser taxado de intolerante, de radical, de um fanático, seja lá como for. Então, eu penso que, de alguma forma, sim, nós temos que defender os conceitos, os princípios bíblicos, de forma respeitosa, como Daniel, o exemplo de Daniel. Mas, infelizmente, também não tem como fugir da realidade de que vamos ser menosprezados. E amar as pessoas que pensam diferente. Né? Sim. As pessoas a gente ama, né? Apesar de discordar da ideia, mas mesmo assim a gente ama e não precisa entrar em conflito Sim. por causa disso, né? Exatamente. Perfeito.
É o saber respeitar, né? É. Que é um exercício que nós precisamos praticar. Respeitar quem discorda da gente. Você não é obrigado a acatar a opinião do outro, mas conviver bem, respeitar bem. Porque a política, ela te provoca o privilégio de você poder debater ideias. Né? É para o campo da filosofia, é para o campo das ideias, mas ela não é para te permitir perder amigos, desfazer, desconstruir coisas boas, né? Então, você não é obrigado a concordar comigo, mas nem por isso a gente vai ser inimigo e por isso vamos para a briga. Muito pelo contrário. O problema hoje é esse. É que a gente quer impor o nosso pensamento, a nossa ideologia, a nossa... É isso. E não quer aceitar do outro, E né? isso, quando a gente vê que isso extrapola, chega no mundo da política e de lá ele sai de dentro da gente, vai para e ele volta para a gente. Aí a gente passa a ser a verdade absoluta dentro de casa, em relação ao relacionamento com o cônjuge, com os filhos, no local de trabalho, né? Então é uma linha muito tênue para a gente saber também respeitar o ouvir o outro, né? Sim. E é importante que a gente possa praticar o ouvir e respeitar. E, pastor, de Gênesis a Apocalipse, fala de governo, fala de política, fala do Autoridade. povo de Deus, autoridade. Sim. Tem alguma coisa, parece que tem alguma coisa por trás de tudo isso. O que seria isso? O que está por trás de toda essa celeuma que existe, que é apresentada aí de Gênesis a Apocalipse? Sim. É como falamos, existe um conflito em andamento, uma guerra cósmica, segundo a Bíblia, entre o bem e o mal. Então, às vezes nós não conseguimos... muitas pessoas, na verdade, não têm conhecimento dessa guerra espiritual, né? Então, para nós, existe esse algo maior, esse conflito que está em andamento, onde, por exemplo, muitos movimentos que existem na sociedade são apenas, digamos assim, ferramentas, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, que a gente olha apenas que foi uma briga entre burgueses e pessoas oprimidas, briga aquele negócio, uma briga política, mas na realidade, se a gente for analisar, existe algo a mais por trás? Sim, Sempre existe, né? Então nós temos ali um mover da história, num sentido profético, de coisas que deveriam acontecer naquele contexto, que se cumpriram até naquele contexto. Então, por exemplo, como eu disse anteriormente, Deus ele é o soberano, ele está acima de tudo isso, ele intervém nas ações humanas. Por exemplo, quando vamos para o Apocalipse em especial, nós temos ali, por exemplo, as bestas, no capítulo Sim. 13. As bestas são Representações. poderes políticos, também religiosos, mas políticos, que estão ali, ou seja, então a Bíblia trata dessa questão. Nesse caso do Apocalipse, mostra ali que fala ali também sobre Apocalipse 17, sobre os reis da terra, etc. Essa expressão é muito utilizada lá. Então, ali estão poderes humanos, políticos, sociais, que estão ali representados. Mostrando o conflito entre o bem Sim. e o mal. E esses poderes são utilizados, de alguma forma, para se opor ao povo de Deus e sua verdade na terra. Então, por exemplo, além dos agentes humanos, existem agentes espirituais atuando. Certo. E é isso que a gente não pode perder de vista, né? Que o conflito não é contra o meu irmão ou contra o político A, B ou C. O conflito ele é espiritual. E, na verdade, no final da história, aproveitando esse gancho aí, no final da história, segundo essa visão profética, apocalíptica, no final nós vamos ter isso aí, a junção dos governos dando-se as mãos, tendo um chefe em comum, que será o próprio Satanás, para destruir e perseguir o povo de Deus. Mas o Satanás usando algum poder. Exatamente. Ele em pessoa não, né? Ele por Exatamente, trás. poderes. Ele por Como disse, trás. poderes humanos, Poderes os humanos. governos e tudo mais. darão Pastor, a as- gente vai ter o dia para a gente falar sobre Apocalipse. profecias, sobre Apocalipse, sobre Daniel. Vocês querem que a gente fale, pessoal, presta atenção. Vocês estão parando aqui de comentar. Fala para gente. Vocês também querem que a gente passe para comentar sobre Daniel, sobre Apocalipse, sobre as profecias, sobre que tempo nós estamos vivendo? E, esses dias alguém me perguntou, mas e aí? Ontem, né, Elias, uma amiga perguntou para a gente, a doutora David. E aí, nós estamos vivendo, agora o mundo já vai acabar, vai ter uma próxima geração ou não vai ter? Se você quer também fazer perguntas sobre isso, anota aqui, tá? Que é para a gente poder saber se esse tema vem para a mesa, né? Não? Sim. Então, olhando desse ponto de vista bíblico, da perspectiva bíblica, sempre vai ter essa implicação de que acima dos governantes terrenos existe um conflito em andamento. E eu gostaria um pouco de aprofundar essa questão,
Eu acho que dá pra gente entrar agora no Apocalipse. No Apocalipse não, perdão. Romano. Romanos 13. Acho que dá pra gente entrar nessa temática. Pastor, tem Sim. um comentário aqui. Tem gente que disse semana passada cochilou. Eu não sei como. Ninguém consegue cochilar no Pode Cevada. Mas diz que esse tema hoje tá tão supimpa, e eu amo, que não tem nem espaço pro cochilo. É isso aí, segura, fica com a gente. Dorme não, filho, dorme não. Não ganha pudim. Certo. Mande lá, pastor. Ok? Vamos então a 6. Romanos 13. Esse texto aqui de Romanos, ele vai na mesma linha que vimos lá em Daniel 4, né? Bom, vamos lá. Romanos 13. Vamos lendo aqui alguns versos, você em casa também pode acompanhar, tá bom? O verso 1 em diante, inclusive, trata aqui da obediência às autoridades. Lembre-se, por isso que a gente está tentando tratar da questão dos princípios. Então não é a figura, quem está, quem deixa de estar, os princípios que norteiam. Então, por exemplo, Romanos 13, a partir do verso 1, diz assim, ó: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. É o mesmo pensamento lá de Daniel. Ele estabelece, remove, etc. Agora, ele continua de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Porque o verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, e terás louvor dela. Verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então nós temos aqui a autoridade secular, a que traz a espada na mão, e fala que essa autoridade é ministro de Deus. Isso é um conceito muito interessante em Romanos, porque Deus ele tem dois tipos de ministros. Ele tem o ministro da palavra, no caso eu sou o ministro da palavra, Correto. e existe o ministro da espada, que são aqueles que estão investidos de autoridade civil e Pra são manter a sociedade sob são controle. considerados como ministros de Deus também. Achei que eram os encrenqueiros. Ia dizer, meu Deus, eu tô no ministro da... E é interessante esse conceito porque muitos deles não têm consciência disso. Até você que nos assiste, qualquer um de nós, por exemplo, ao falar com uma autoridade, seja quem for essa autoridade, de repente até mencionar a ela que ela é um ministro de Deus Sim, e que Deus espera que ela faça o bem correto. e age de forma justa e correta. Entende? Que Talvez a lindo. intuição disso, eu sou um ministro de Deus, talvez Exatamente. mude alguma coisa na mente de alguns. Porque a política, a gente fala Sim. disso, é cuidar dos necessitados, é cuidar dos filhos de Deus, é ser justo com as pessoas, é praticar a justiça, é não julgar puxando para um lado, é julgar de maneira igual, é cuidar dos outros cuidar do ser humano de maneira igual. Por isso, Sim. então, ser entendido como um ministro de Deus, Sim, né? sim. Porque está ali, nenhum cargo que a gente ocupe, seja cargo público, seja cargo político, seja cargo eletivo ou não, nós temos que cumprir uma missão, cuidar das pessoas. Sim. Cuidar para que o nosso trabalho ele possa fluir de tal forma que as pessoas sejam beneficiadas, ainda que não seja um atendimento direto ao público, Sim. mas que sejam beneficiadas Sim. pela produção do nosso conhecimento. E aqui a gente vai só continuar os versos restantes, verso 5. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Porque por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Ele insiste na ideia. Ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Aí o verso 7 Maravilha. conclui: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E o pessoal da Receita Federal deve estar bem feliz com esse texto. Mas o fato é, Pagar tributo. pagai. A gente chora o leão, mas tem que pagar. Fazer o Pagai quê? os tributos. Pagai os tributos. ser. Uhum. Então, veja, a recomendação aqui é que os que estão investidos de autoridade nos diversos níveis da sociedade são ministros de Deus. Então, eles devemos a ele esse respeito e pagar aquilo que é devido. Agora, veja, se você fala isso como Paulo falou aqui no contexto onde os cristãos pagavam tributos altíssimos, eram realmente sugados ali pelo Estado,
podia soar também como uma forma, né, que causasse uma resistência. Como assim Paulo está falando que a gente tem que se sujeitar a isso? Mas eu acho que o tributo deles era menos que hoje, pastor. Nos nossos dias não está diferente. Mas, né? mas é, Não é diferente, não. Mas quinto. seja como for, aqui que entra o princípio. Por exemplo, quando Jesus fala, olha, se alguém pegar a tua capa, dá a túnica também, não é que o cristão deva ser passivo, completamente passivo, mas o sentido você deve se sujeitar, respeitar e se sujeitar. Então a Bíblia, em momento algum, ela incentiva a rebelião social. Não, vamos se revoltar contra o governo e vamos fazer isso aqui, a Bíblia não ensina. Que dó. Certo? Não ensina. Então, veja, num cenário desse, que não era fácil o cenário dos cristãos, tanto é que você vê pela história que Roma depois começou a colocar outras questões que aí os cristãos tiveram que resistir. Não, mas isso aí não dá para fazer. Inclusive, por exemplo, a recomendação geral da Bíblia é se sujeitem, paguem o que é devido. A única exceção a isso é quando essas situações elas conflitam diretamente contra a lei de Deus. Aí é a exceção onde o cristão ele não pode se submeter. Agora, se a lei de Deus não é a questão envolvida, o cristão ele é exortado a respeitar e se sujeitar. Inclusive, eu não sei se temos tempo aí, Eri, como é que está o tempo? 10 minutinhos. Eita, Pastor, tem um negócio aqui que eu gostaria de ler, pode ser? O senhor quer complementar aí logo a ideia? Deixa eu só completar então aqui com É o de Pedro, você vai falar Pedro, Pedro colabora com essa ideia, né? 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, né? 13 a 15. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, pois assim é a vontade de Deus, e pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E assim nós vamos ver Tito, outras passagens que vão nessa mesma linha, se sujeitem. Se sujeitem. Aí vamos chegar lá em Timóteo, que fala que temos que orar pelos que estão investidos de autoridade. Aí, por exemplo, digamos, quem é adepto do partido ou do X. político A? Mas quem está no poder é o político e o partido B. Você ora por ele? A pergunta veio essa. Ora, né? Você Deus ora? disse que é para orar pelas Exatamente. autoridades. Não é, Não é por aqueles que a gente se simpatiza. identifica. É para orar até pelos inimigos. Por todos. Então, É por isso, ainda exemplo, mais nós- você que é da ideologia A, deve orar pelo da ideologia B e vice-versa. É. Então não é, como nós vemos nessa questão Não deseja mal. da hostilidade, quero que morra. Isso aí. Não, é o E outro contrário do papel do detalhe, cristão. quando o rei é bom, o povo não sofre. A palavra não é assim, ao contrário, né? Mas não sei de qual direitinho. Mas quando o governante é fiel a Deus, ele é bom, o que acontece? Traz felicidade para o povo. Por Sim. isso nós temos que orar. Seja fulano, beltrano, ciclano, esteja no poder, oremos, porque quem Sim. colhe os frutos de um bom governante somos nós, o povo. E como a gente falou, Deus ele quer alcançar. Esse que está, por exemplo, quando foi os cristãos perseguidos por Saulo, por exemplo, eu tenho certeza que cristãos ali oraram por Saulo. Não orando, Senhor, acaba com este homem que está nos perseguindo, mas oraram, Senhor, converte esse homem. E ele vai deixar de nos perseguir. E quando Simples Jesus assim. aparece para Saulo, creio eu que é em resposta à oração de pelo menos algum cristão que estava orando por isso. Perfeito. Eu poderia citar Tito raciocínio. aqui, que eu acho que é muito bom, Tito 3, 1 a 2. Você acompanha depois com calma. Mas olha, diz, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e sejam prontos para dar toda a boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, que são causadores de tumulto, mas cordatos, pessoas sensatas, equilibradas, que buscam a paz, a conciliação, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Nunca foi tão necessário esse texto para as Então, a gente- nossas então, vidas. É por isso que a gente fala no início. Os cristãos que estão envolvidos nessa questão da animosidade, se tiverem a sua mentalidade moldada de acordo com a Bíblia, eles vão ter uma postura diferente. E não vão querer se degladiar por causa disso. Perfeito. Mas vão fazer sua parte como cidadãos, vão orar. Por exemplo, teremos agora próximo pleito eleitoral. Seja quem for eleito, nosso dever como cristão é orar por eles que estão lá. Seja quem for. É até orar pelo próprio pleito, né? Para Sim, que ocorra sim. de forma saudável, Sim. amiga. Pastor, eu acho que nós temos 5 minutos para estar encerrando, mas assim, É. tem uma pergunta aqui. Ele até diz assim: eu nem sei se é uma pergunta que se encaixa nesse tema. Certo. Na realidade, eu vou ler, porque eu estou acreditando que esse é um tema que nós vamos ter que trazer, pastor. Olha só. Ele tem curiosidade sobre a visão da Igreja Adventista a respeito do Estado de Israel. Uhum.
Devemos apoiar Israel por conta de algum ensinamento da Bíblia? Somos livres para discordar e não gostar de seus atos sem assim estar pecando? E se isso for pecado? Eu pergunto, pois hoje Israel está no centro de um conflito geopolítico que talvez vire pauta até aqui dentro do Brasil, tendo em vista que um candidato é pró-América e o outro não. Eu falo dos principais candidatos à presidência. Muito intrigante, muito pertinente, muito inteligente essa pergunta. Eu nem vou dizer que é do Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, por estar participando aqui com a gente, né? Nosso financiador de hoje do Picolé de Pudim. Pastor, não vale trazermos esse Sim, é muito bom esse tema. Eu diria, Rodrigo, né? É o Rodrigo, ele produz o... Primeiro, obrigado aí pelo patrocínio. Sim. Esse é um tema amplo, muito amplo. Eu acho que se a gente entrasse nele agora, nós íamos deixar muitas coisas abertas. Então é melhor... falarmos dele. Porque a questão de Israel, uma nação, um povo, se existe alguma relação com as profecias, se existe algum papel designado por Deus para a nação de Israel ainda em nossos dias, nesse contexto. Então, esse assunto muito amplo. Como igreja adventista, nós temos até uma visão diferente da maioria das igrejas em relação a esse assunto. Verdade. Então, abriria para muitas questões que a gente não conseguiria fechar agora. Então, quem sabe um programa exclusivo sobre isso aí. Já fiquei com água na boca. Se você quer, comenta aí. Tem uma outra pauta aqui também. O Sidney perguntou assim, poderiam comentar um pouquinho a respeito do decreto dominical, hoje ou não? Não, né? Porque senão vai ser outro tema. A gente pode trazer para um novo tema, porque esse tema ele é bem longo, né? Vai ter um podcast exclusivo sobre esse assunto também. Mas como eu disse anteriormente, se encaixa aqui numa questão. Os cristãos eles devem se sujeitar, obedecer. Aqui não se entra nos méritos de quão justos são as leis, essas coisas, mas se sujeitar, fazer o seu papel, até mesmo porque essa questão da decreto dominical que foi mencionada aqui entra num contexto final da história onde os cristãos serão perseguidos. E aí o que acontece até nesse campo aqui, eu sei que o tempo está acabando, mas eu gostaria de ler uma citação. A gente estica mais um pouquinho, Ítalo, aí. Só uma citação aqui. Essa é uma citação adventista do livro Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 5. Eu acho brilhante essa citação, que é uma orientação que a irmã Ellen White deixou para a igreja adventista. E ela diz o seguinte, ela diz, alguns de nossos irmãos têm escrito e dito muitas coisas que são interpretadas como contrárias ao governo e à lei, no tempo dela, tá? Século XIX. Erro é expor-se dessa maneira ao mal-entendido geral. Não é procedimento sábio o criticar continuamente os atos dos governantes. A nós não nos compete atacar indivíduos nem instituições. Devemos exercer grande cuidado para não sermos tomados como oponentes das autoridades civis. Não devemos desviar-nos para procedimentos que provoquem polêmica ou suscitem oposição nos que não são de nossa fé. Não é exigido de nós que desafiemos as autoridades. Ela diz, tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Mas não apressemos esse momento por meio de procedimento imprudente que desperte animosidade e luta. É brilhante essa orientação. Brilhante. Então, ou seja, vai chegar um tempo que vamos ser perseguidos. Vai acontecer. Mas a gente não precisa apressar esse tempo. Vou Vou causar desgaste com os governantes, etc. Porque o conselho não precisamos entrar nesse campo. Então, como isso, a gente pode citar como exemplo um caso que aconteceu no Brasil, né, da animosidade, que muita gente hoje está sendo perseguido por isso. Sim, presos, então nós temos que adotar essa postura. Irmãos nossos. Pastor, mas nós não podemos discordar? Sim. Discordar não é sinônimo de desrespeitar. Então, por exemplo, faríamos muito bem, por exemplo, você tem alguma coisa que você discorda de um governante, fazer de alguma forma essa sua discordância chegar até o governante no devido espírito. Correto. Só que o problema é que as pessoas não têm esse tato, eles querem que a coisa aconteça na marra ou através da injúria, na faca. Não é assim, mas você pode fazer colocar a sua discordância, a pessoa devida e no devido espírito. Correto. Nossa, Muito você bem. gostou? Não há impedimento, né? Não há impedimento de colocar essa discordância de forma adequada, né? Isso, respeitosa. Respeitar. Exatamente. Muito bem. Ficou alguma pergunta no ar? Quem Você gostou, ficou com alguma dúvida ainda? Você tem mais alguma questão a ser colocada? Mande para nós.
Hoje talvez não dê mais tempo, mas nós podemos, num outro programa aí, Já dar uma trazer a pincelada. resposta no próximo Né? programa. Dar uma pincelada aí. Eu queria citar aqui, Cid, antes de tu mostrar aí, Pode falando. todos, eu anotei aqui à mão, todos os que participaram aqui comentando. Uau! Boa noite. A O Jéssica. Guara fez o ranking, tá bom? Exato. A Jéssica, a Sidivane, a Tainá, Cristiane Silva, Tainá. Rafael Nunes, Sebastião Cardoso, Raimunda Matos, Dionísio Júnior, Dark Marques, Rainer, Robson, o Guara, Francisco Ferreira, Rosimeire Medina, Uau. Darcimar, Sim. Sidney, Walter Matos, Mundo da Criança Alegre, eu não sei. Que eu gostei muito. Ele fez uma observação aqui, tava supimpa, tá? Eu gostei do comentário também do Mundo da Criança. Deibe Melo, Deibe É a Melo. doutora, amiga nossa, a doutora doutora Deibe. Deibe. É? Ela é odontóloga e Muito bem. porreta, supimpa. Socorro Oliveira, Regis Lopes e A Re- Carlinha Marques. Olha, Socorro Oliveira também, outra cliente fiel do Pode Cevada. Exatamente. Toda semana ela está Nossa, conosco. Pop, Amigos, eu obrigada, notei minha aqui, querida. se ficou algum nome que eu não mencionei, nos perdoe, né? Mas vai aí o nosso abraço e continue participando. Este podcast só existe por causa de vocês. Vocês precisam estar interagindo aí para que ele possa continuar no ar, tá bom? E aí você pode clicar ali no sininho, pode compartilhar, deve compartilhar, compartilhe, né? Vai fazer muito bem para o Pode Cevada. É verdade, teve um apelo aqui do Sidney. Gente, manda o Pode Cevada para os vizinhos, para os colegas de trabalho, vamos divulgar o Pode Cevada para os amigos. É isso, nós vivemos em uma democracia, os membros das nossas redes sociais precisam conhecer o Pode Cevada. Temos a obrigação de fazer esse podcast crescer a cada dia. Gratidão eterna, meu mano. Que o Senhor continue te abençoando aí também e continue abençoando todos vocês que estão nos dando esse crédito de estarem conosco nessas segundas-feiras à noite. E o Ro- Espalha aí pro E pessoal. Rodolfo colocou aqui, aprendemos bastante, obrigado. Louvado A seja Deus. Sidivane disse que faltou falar o nome do Rosivan. Falando. Rosivan. Logo no início, logo. Lá no início eu falei, mas um abraço, Rosivan. Obrigado aí, Verdade. Sidivânia, por nos lembrar, né? Aqui Verdade. entrou agora Rodolfo, o Reginaldo. Rodolfo comentou, né? O Reginaldo Cruz, Reginaldo da Cruz, o Raul, né? Raul NT25, obrigado aí pela participação de vocês. Cid, tu mostrou aí, mas não falou. Esse picolé aí. Gente, É novidade olha, Santana, olha né? aqui. Picolé. De quê, filho? De pudim. Novidade Santana. Preciso Picolé de provar, pudim. viu? Pois a gente vai até Eu compartilhar sou igual esse Tomé, aqui eu entre preciso nós. provar para crer. Eu só assim pela aparência já tô vendo, olha, supimpa. Então, onde a gente compra picolé de pudim? Aqui no telefone 99184-3349. Claro, e você entra também no Instagram do @Harry, com 2 R's, né? Com Y no final, harrypudim.ap. Esse é o Instagram. E eu digo, se você não pedir hoje, você vai estar perdendo, porque o de hoje já está maravilhoso. Amanhã vai ser melhor ainda. Gratidão eterna. Olha, aqui eu citei Mundo Alegre, ela disse só Alexandra. Ah, Alexandra. sim. Obrigado, Obrigada, Alexandra. Alexandra. Beijo, amiga. Deus te abençoe. Ele Vamos para as considerações finais? Vamos. Já? Eu o achei tempo que eu já já tinha foi. feito a A minha Cid já falou a já parte falei. Só falta tu, Maria. Elias, suas Quero considerações finais aí, Elias. seus Quero agradecer a agradecimentos. todos os nossos amigos que estiveram conosco aqui nessa noite. Ele é um tema bem amplo, né? Mas deu para a gente perceber, através da apresentação do pastor aqui, que o que Deus quer da gente em relação a esse tema político, né? Ele quer que nós sejamos amáveis com as pessoas, né? Que a gente ame as pessoas em primeiro lugar. E em segundo lugar, né, ele fala que a gente tem que ser submisso às autoridades. Até tem uma orientação que ele fala o seguinte, quando o povo foi levado cativo para Babilônia, Deus fala o seguinte, orem por Babilônia, porque se Babilônia estiver bem, vocês vão estar bem. Exato. O que a gente tem que, para nós, que hoje, Orar pelos oremos governantes. para os nossos governantes. Se o nosso governante estiver bem, a nossa cidade vai progredir, vai andar, se o nosso país vai progredir, vai estar bem. Então nós Amém. temos que orar É pelos isso. nossos governantes, né? É isso que, que a Bíblia, o princípio bíblico coloca nesse sentido. Ainda que esse governante não seja aquele que eu votei. Exatamente. Vocês. E é interessante notar, surgiu uma pergunta, pastor, fugiu aqui, mas não tem Ele jeito ia aqui. fazer as considerações finais. Ele mas ia ele Das vai cortar considerações, mas não você. tem jeito, né? Então faça aí. A igreja adventista, ela é ligada a governos, assim? Ela tem ligação com o governo, alguma coisa nesse sentido? É uma pergunta que surgiu, tá? E às vezes fica na dúvida, porque tem alguém pode pensar, a igreja adventista ela tem relação com o governo, né?
Governo A, B, ou C. governo A, B ou C. Na realidade, Com todos até temos. que eu entendo o seguinte, ela tem relações apenas de negócio mesmo, né? De parceria, assim? alguma coisa, mas não relação de apoio, apoiar governo A, apoiar governo B. Ela apoia o governo que está no momento, né? Isso, O que o senhor pode me dizer exatamente, sobre a isso? Apoia relação- todos os governos. Apoia todos os a governos. relação da igreja é de acordo com esses princípios que a gente tentou mostrar aqui, algumas coisas, né? Uhum. Que é de fazer a sua parte na sociedade, andar em conformidade com as normas governamentais. Esse é o papel da igreja. Mas o papel da igreja não é promover a questão partidária, Partidária, política. mas sim, Perfeito. mas sim levar a missão da pregação do evangelho. Esse é o papel da igreja. Então, por exemplo, a igreja não faz militância, né? Nem a favor nem contra. Mas a igreja cumpre o seu papel ali naquilo que lhe compete realmente. Eu tive que fazer essa pergunta porque, como a gente estava no final, a gente precisava deixar isso bem claro. Aham, Ok. Antes, pastor, das suas considerações, certo. eu preciso ler dois recadinhos aqui. Um é da Tatiana Diva. Ela diz assim: boa noite. Feliz por você, meu irmão em Cristo e biológico, Paulo Roberto. Abraço para você. Deus abençoe a todos aí. É sua irmã, né, pastor? Sim, sim. Mora em Glória. Barcarena, no Pará. Ok. Olha que Barcarena. maravilha. Deus Não dá para mandar o abençoe pudim aí. para lá. mas- Obrigado aí, Tatiana. E o Obrigada. outro recadinho aqui é do Luiz Batista, é meu colega lá do trabalho. E ele Sim. diz assim, olha, cheguei no final, mas foi maravilhoso o tema. Vivemos momentos que precisamos de mais debates assim. Obrigado, Luiz. Deus te abençoe. É isso mesmo. Pastor, suas considerações finais. Certo. Agradeço aos amigos aqui da bancada, agradeço você que assistiu, que acompanhou, e você que verá esse programa gravado também, agradeço a você, a sua participação. Mando um abraço aí para meus familiares, para minha irmã Tati, que está lá em Barcarena, sua família, para minha outra irmã aqui em Abaetetuba, Beth, minha mãe, a Maria, para Marcela, minha esposa, meu pai, que mora em Ananindeua, Uau. certo? No Pará. E também um abraço especial para os nossos irmãos aí que nos acompanham. Alguns irmãos entram em contato durante a semana. Estou vendo lá, não sei de onde, tá? É isso mesmo. Então, um abraço para todos os nossos irmãos aqui que nos acompanham por aí, espalhados pelo Brasil afora. Inclusive, tem pessoas fora do Brasil assistindo aqui o Pode Cevada. Verdade. Então, um abraço para todos vocês que nos acompanham e fazem parte. Sem vocês, esse programa não iria existir. Então, graças a vocês e a Deus, que esse programa está avançando aqui. E a gente agradece também o doutor Reinaldo, Sim. né? E Verdade. Do Reinaldo, O o Robson, Robson, a equipe né? que montou todo esse ambiente e que nos cede com muito amor e muito carinho. Ítalo, que vem lá da Zona Norte de Macapá toda segunda noite para poder fazer essas imagens maravilhosas aqui. Graças a Deus, obrigada. E a gente Ítalo. falou do Dr. Reinaldo, é proprietário aqui da Droga Rei, né? E aqui na Droga Rei, aqui na Vila Amazonas, ele montou um local e esse local ele disponibilizou gratuitamente para a gente estar o aqui pod- explorando, fazer nosso colocar aqui podcast. no ar o né? Pode Cevada, né? Pode Cevada. Isso aí. Obrigado, Muito doutor bem. Reinaldo. Amigos, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gente, Mas nós olha, queremos, antes de ir, orar, né? Mas tem um sorteio, né? Ah, tem o sorteio, já fluidinho. foi na feito. verdade, já O tempo Guara já voa. nos deu Mas aqui o vamos lá, resultado. tem a resposta aí, Cid. Quem vai levar esse pudim maravilhoso? O Guara fez a contagem aqui com 46 comentários. Eloiane Jéssica. E ela já bate o segundo prêmio. Ganhou uma pizza e agora ganha um pudim. Ganha o pudim. Eloiane, combinado é assim. Você vai receber o pudim, vai fazer foto, retrato e mandar para nós, tá bom? Agora o pudim só dura até amanhã. Se ela não vir amanhã buscar, vai... O pudim ele A gente vai ter ele é perecível. Ele é perecível. Perto de quem vai se guardar, então? Então faz contato com a gente, Jéssica, pra gente poder ver como é que a gente faz com esse pudim, tá? Entre em contato aí com a Cidiane. Não sei se você tem o número da Sim, Cidiane, mas sim. ou então com o pastor e aí a gente vai fazer chegar nas suas mãos o pudim, É tá verdade. certo? Muito obrigado mais uma vez, Jéssica, pela sua participação, pelo pessoal de Mazagão aí que está sempre conectado conosco. Presente, vamos ver. E a todos os amigos que nós já citamos aqui, muito obrigado mesmo. Antes de ir, vamos orar? Certo. Inclusive, só um detalhe. Existe material, basicamente, que a gente tratou aqui desse assunto, em PowerPoint, existe um material aí que você pode, de repente, utilizar para você ensinar em algum lugar, passar. Olha, Então, se você tiver interesse em receber esse material, a gente vai tentar criar ali um link para você baixar aqui nas descrições desse vídeo, tá bom? A gente não comentou, mas isso foi um trabalho de uma tese de monografia do senhor, não foi? Sim, fiz uma tese na pós-graduação. Foi Olha com base aí. nesse assunto. Então, a gente compartilhou aqui algumas
coisas, alguns pontos dessa Para tese. alguém se quiser se aprofundar, você vai disponibilizar esse material para gente? Eu vou disponibilizar um material em PowerPoint para a pessoa já usar como palestra e orientação, de repente, em Maravilha. algum. Nas Que igrejas e, maravilha, pastor, enfim. que coisa maravilhosa, gratidão. Tudo bem. mesmo. Obrigado aí. A gente não quer ir embora, seja Material. bem-vindo. Hoje a gente não quer ir Mas embora, vamos, quer mas continuar. vamos, nós precisamos ir. Pastor, ore conosco aí, pastor. Ok, vamos orar. Querido Senhor, agradecemos a Ti por saber que o Senhor é soberano, é um Deus amoroso, que está interessado na salvação dos seres humanos. Amém. Em meio a todas as situações e agitações sociais em que vivemos, nos ajuda, Senhor, a ter uma mentalidade, uma forma de enxergar tudo isso dentro dos moldes da Tua palavra. Que possamos exercer nosso papel como cidadãos, cumpridores da lei, do dever, mantendo a ética, o respeito e o nosso compromisso de orar por todos aqueles que exercem funções de autoridade na sociedade. E assim, ó Pai, nos ajuda para sermos luz, sal em meio a essa sociedade, onde possamos fazer a diferença pelo nosso posicionamento como cristãos, acima de tudo, que tem em vista a missão de pregar o evangelho e salvar pessoas. Assim, ó Pai, nos ajuda a ter essa mentalidade moldada através dos teus princípios. E assim rogamos, Senhor, para que, como cristãos, possamos ser diferentes no meio de uma sociedade altamente enraivecida, onde uns buscam acabar com a vida dos outros. Nos ajuda a ser diferentes, a ter uma postura correta, e assim, ó Pai, que possamos de alguma forma mostrar ao mundo o teu caráter através de nós. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente ir, eu queria fazer um convite. Nós vamos ter uma edição extra do Pode Cevada ainda nesta semana, na sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, fique conectado aqui, nós vamos ter uma edição extraordinária aqui. No sábado à noite, nós vamos receber, lá em Macapá, um cantor. Ele é maestro, ele é músico, Matheus Riso, né? Ele vai estar se apresentando lá na sede do trem, em Macapá. E na sexta-feira à noite, nós vamos tê-lo aqui no Pode Cevada. É Tá bom? 0800 lá, Eri? 0800. Ó, que benção. Lá na sede do trem você pode assistir a esse concerto, a apresentação dele ali, músicas inspiradoras, tá? E na sexta-feira ele vai estar conosco aqui. Nós vamos entrevistá-lo aqui, ele vai contar a sua história, o seu testemunho, e nós queremos mais uma vez ter você também participando conosco, tá bom? Então, sexta-feira, às 19h30, nosso encontro está marcado. Então, nesta semana só, uma edição extraordinária do Pode Cevada. Amigos, precisamos ir embora. Um abraço. Um abraço. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Obrigada, equipe Harry Pudim. Tchau.